Boa tarde a todos. Nós vivemos um momento no Brasil um tanto quanto conturbado dentro desse contexto, porque estamos aí num período ainda derivado da atividade da Operação Lava Jato, estamos no olho do furacão, o que gera um temor muito grande no meio empresarial, isso é inegável, mas gera também um temor aos próprios agentes públicos. Mas são exatamente nesses momentos de crise e de escândalos que a gente consegue evoluir. Todos nós sabemos que a legislação anticorrupção no plano empresarial no mundo ela é derivada da FCPA. Mas a FCPA ela também surgiu num momento de crise, né? Os Estados Unidos, na década de 70, não havia ainda uma legislação voltada para o empresariado, para as grandes corporações, e era praxe das grandes empresas americanas pagar propina no exterior para alcançar bons contratos. E uma grande empresa, a Lockheed, que comercializava jatos, principalmente jatos de guerra, ela se envolveu em um grande escândalo de corrupção, exatamente porque essa era a praxe do negócio fora dos Estados Unidos, que eles, americanos, têm a obrigação de estabelecer um padrão de honestidade e integridade, já usando a palavra, em nossos negócios, não só em casa, quer dizer, no plano interno, mas também no exterior, que será uma baliza para a luz de integridade no resto do mundo. Os empresários americanos começaram a pressionar o governo americano, porque estavam com dificuldade de realizar negócios no exterior. Ora, eles, empresários americanos, eram os únicos no mundo que não podiam pagar propina para alcançar bons negócios. Os alemães, por exemplo, podiam, inclusive, deduzir no imposto de renda a propina que eles pagavam para realizar negócios em outros países. E o Brasil, para nossa tristeza, foi o penúltimo a implementar a Convenção da OCDE aqui entre nós. Só ganhamos da Argentina, pelo menos nisso ainda estamos na frente. E o que mais assusta o empresariado é exatamente a responsabilidade objetiva. Quer dizer, a empresa ela vai sofrer a sanção, ainda que não tenha determinado, não tenha se locupletado, não tenha levado vantagem, não tenha orientado o seu funcionário a praticar um daqueles atos lesivos que estão descritos no artigo 5º da Lei 12.846. Quando eu assumi a Secretaria de Controle e Transparência, um dos primeiros casos foi exatamente o que envolveu uma empresa que fornecia câmeras de vídeo monitoramento para o sistema penitenciário do Estado. E, na época, o secretário de Justiça me procurou, ele havia recebido um preposto da empresa no gabinete dele, porque ele estava interessado num aditivo, e a conversa ela acabou ficando um pouco atravessada, e, no final, esse preposto disse ao secretário de Justiça que a conversa ela fluiria melhor se fosse num restaurante, depois do expediente, não ali naquele ambiente. E ele trabalhava no andar acima do meu, desceu para a minha sala: Marcelo, acho que esse sujeito está querendo me oferecer propina. Falei, eu tenho certeza, né? E, naquele dia, ele marcou o encontro, só que eu fui com ele na Polícia Federal antes, e hoje a Polícia Federal tem uma quantidade de apetrechos tecnológicos fantásticos, eu até mesmo fiquei surpreso com aquilo, e ele foi para o encontro já com uma câmera de lapela, né, filmava e tinha áudio, e os agentes da Polícia Federal ficaram no estacionamento do shopping, onde era o restaurante, vendo tudo o que estava acontecendo. Exatamente no momento em que ele ofereceu 15% do valor do contrato para o secretário de Justiça, os agentes entraram e fizeram a prisão em flagrante. Na semana seguinte, eu recebi o dono da empresa, na Secretaria de Controle e Transparência, muito preocupado. E veio uma história dizendo que aquilo tinha havido um impacto, a empresa era de Mato Grosso, tinha saído no jornal, ele estava muito preocupado com aquilo, que a empresa era da família já há muitos anos, aquilo nunca tinha acontecido, aquilo não fazia parte da cultura da empresa dele, né, ele não comungava, aquela pessoa tinha que ser punida. Eu falei, olha, eu compreendo e tenho certeza que isso tudo aconteceu dessa maneira. E aí ele se voltou para mim e disse, que bom, eu achei que a minha empresa ia ser
processada por isso. Falei, mas vai. Né? Claro que vai. A responsabilidade é objetiva. E essa foi, inclusive, a segunda sanção aplicada pela Secretaria de Controle e Transparência, em torno de R$ 750 mil. A empresa hoje tem um programa de compliance. Se o ato lesivo ainda não tiver sido praticado, a melhor forma de o empresário defender a própria empresa é através da implementação de programas de compliance, que vão funcionar, na verdade, dentro de uma seara absolutamente preventiva. Né? Então, nós vamos tentar evitar que o ato lesivo aconteça e aí, via de consequência, a empresa fica livre das sanções. Agora, depois que o ato lesivo foi praticado, a melhor saída, dentro do contexto legislativo vigente, é a implementação aí de um acordo de leniência. Na verdade, se o programa fosse realmente efetivo e a empresa demonstrasse isso, eu acho que ela deveria ficar livre da multa, como acontece, inclusive, em outros sistemas fora do Brasil. Mas, aqui, imaginem só, se por um acaso o empresário detectar um ato lesivo, identificar o funcionário, coletar as provas, levar às autoridades, demonstrar que aquele funcionário foi demitido, inclusive, pela prática do ato, ainda assim a empresa vai ser punida, vai sofrer sanções. Eu acho que, num caso como esse, ela deveria ficar absolutamente livre das sanções. O Luiz Moreno Ocampo, por exemplo, ele qualifica os integrantes de uma organização em verdes, amarelos e vermelhos. Nas empresas, nós temos 10% de verdes, 10% de vermelhos e 80% de amarelos. A quem se destina o nosso trabalho de compliance officers? Para os amarelos. Para os amarelos. Os verdes, eles não precisam de ser fiscalizados, eles não precisam de código de conduta, eles não precisam de treinamento. Eles vão fazer o que é certo porque é certo. Eles não precisam de absolutamente nada disso. E, olha, o vermelho. Não, o vermelho você tem que identificar e colocar para fora da sua organização. Os íntegros são os verdes. Os honestos são os amarelos. Né? E os vermelhos são os desonestos. É a integridade que gera a confiança. Quando nós temos na alta cúpula da empresa um verde, o que acontece com os amarelos? Eles ficam esverdeados. Quando nós temos um vermelho na alta administração, o que acontece com os amarelos? Eles ficam avermelhados. É até interessante o que acontece quando nós temos um amarelo na cúpula da empresa. Um choque completo e total entre os verdes e os vermelhos, causando um distúrbio na administração. Não é pecado nenhum o empresário dizer que almeja o lucro. É claro que a empresa tem que buscar o lucro. É isso que todos nós queremos. Isso não é crime nenhum. É para lá que a gente está indo. E a implementação de programas dessa natureza, ou de sistemas dessa natureza, ou de mecanismos dessa natureza, dá dinheiro. E essa tem que ser a mensagem que nós devemos transmitir. Eu trouxe aqui a pesquisa desse ano, da Ethisfera, mostrando que as empresas mais éticas do mundo, nos últimos 3 anos, elas tiveram uma lucratividade de 4,88% acima da média das outras. Por que será que isso acontece? É exatamente por conta desses valores que são impregnados nas equipes de trabalho, resultando numa qualidade de trabalho muito superior à daquela em que os funcionários são meramente fiscalizados. Que a integridade, a transparência e a luta contra a corrupção tem que ser parte da nossa cultura. Isso tem que ser pensado como um valor fundamental de todas as organizações. Muito obrigado pela atenção, me coloco à disposição para outras perguntas.